Nicolas Brito Salles e eu tenho 19 anos de idade. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o Tarde Leve, mais um canal aqui no Tarde Leve, um vídeo, um conteúdo novo para vocês. Ontem deu um probleminha técnico aqui no meu canal e começa tudo resolvido. Então, hoje, quinta-feira, a gente vai continuar falando sobre o autista. O autista, um jovem, vai se apresentar e vai falar sobre a dificuldade e o obstáculo que ele sofreu no começo do autista. Ele venceu o preconceito e várias coisas também sobre o autismo. Vamos continuar só falar com as mães que têm um filho autista especial. Meu nome é Nicolas Brito Salles e eu tenho 19 anos de idade e eu sou fotógrafo, escritor e palestrante. Com 2 anos, uma psicóloga falou que ele tinha um retardamento muito severo, ele ia fazer 3 anos já, que ele tinha um retardamento muito severo, que ele jamais iria frequentar a escola ou iria falar comigo ou qualquer outra coisa. Ele tinha um déficit de comunicação muito grande, ele se autoagredia, ele agredia às vezes as pessoas quando entravam quando ele era incitado, né, ele reagia na verdade de uma maneira super inadequada. Então assim, eu não tinha a menor ideia do que seria do meu filho. Ele teve algumas fases, né, ele falou pequenas palavras no início, depois mais ou menos com 3 anos e alguns meses ele parou de falar, ele ficou quase 2 anos sem falar nada. Ria muito, chorava inapropriadamente, então, e depois ele começou a utilizar de ecolalia, falar pequenos trechos de filme, e na verdade ele só veio realmente a estabelecer uma comunicação adequada com 12 anos de idade. Eu percebi que eu gostava de fotografia quando eu percebi um olhar que eu tinha, e também fora que a minha mãe ela também me ensinou bastante a fotografar em vários tipos de máquinas, né? Se tornou um excelente fotógrafo, tem um olhar artístico maravilhoso, foi convidado para ir para os Estados Unidos para expor, chegou lá, ganhou como melhor fotógrafo, então assim, voltou de lá, foi reconhecido pela Academia Latino-Americana de Arte, aqui no Brasil também como uma promessa para os próximos anos, um excelente artista. Quando eu entrei nessa escola, eu não conseguia me comunicar com ninguém, eu era um garoto de pouquíssimas palavras. E por que isso? Porque eu tenho autismo. Porém, essa escola aceitou trabalhar comigo independente disso. E hoje eu falo até demais. Quando eu fui escolhido para ser o orador, eu fiquei muito honrado e muito feliz. Quando eu fui fazer o discurso, eu fiquei muito emocionado. E as pessoas elas também se emocionaram de eu também ter feito o meu discurso. A gente viaja o Brasil e até fora do Brasil para contar essa história para as pessoas, para que sirva realmente de exemplo, de esperança. O que eu conto é sobre a minha vida de autista, né? Eu falo bastante do que eu faço no meu dia a dia, eu falo bastante no que eu penso para o meu futuro e geralmente o público gosta bastante e a maioria das vezes eles aplaudem bastante e gostam bastante também. Eu falo nas palestras que lá atrás, o meu sonho de pai é que meu filho me trouxesse um diploma de graduação em uma área qualquer, né? Em direito, engenharia, medicina. O Nicolas, por conta do autismo, talvez ele nunca me traga um diploma de graduação de uma universidade, mas ele já me trouxe uma série de diplomas. E acho que um dos mais importantes que ele me trouxe foi quando ele disse: pai, eu amo você. Porque os médicos me disseram em um determinado momento que talvez ele nunca iria falar, né, e que ele ia ser para sempre dependente da gente. Eu decidi escrever um livro porque eu achei interessante eu escrever para as pessoas que ficam
digamos que muito interessadas e com algumas curiosidades sobre a minha vida. Então eu decidi escrever um livro sobre a minha vida e também falando um pouco sobre a minha cabeça, de um jeito resumido. O livro do Nicolas, Tudo Que Eu Posso Ser, foi ele que quis escrever, a iniciativa dele. Ele demorou muitos anos também para escrever, foram quase 3 anos. Então, o dia que ele tinha vontade, ele escrevia alguma coisa. Então, ele escrevia um parágrafo só e eu começava a falar, me fala mais sobre isso. Então, a gente foi destrinchando e aí virou um livro, e é um livro de grande sucesso hoje. Quando eu conto a minha história para as pessoas, e elas veem o meu exemplo, veem o exemplo do meu filho, em nenhum momento eu quero passar a imagem de que um pai que tem um filho que não conseguiu, através de terapias, chegar num estágio que o Nicolas está, que ele fez um mau trabalho, ou que ele é um mau pai, ou uma mãe ruim. Nunca, né? Porque além de existir essa variação em cada um ser um, né, a genética, o meio, tudo isso influencia muito em como eles vão se desenvolver. Houve descobertas importantes quanto à genética do autismo. Existem pesquisas muito interessantes, até do Alison Mottry, tentando encontrar formas de modificar o funcionamento das células do cérebro. O que o meu laboratório faz é tentar descobrir como que esses genes atuam no autismo, né? Como que uma alteração genética consegue levar a uma alteração comportamental. E existe aí um sistema experimental, né, que é muito importante, que é o cérebro humano. O cérebro humano é que vai ler a informação genética e vai codificar, né, um circuito que vai levar a um comportamento humano. Então, entender como que essas alterações genéticas afetam o desenvolvimento neural é crucial para o entendimento do autismo, né? Então, por que isso era muito complicado? Porque isso tudo acontece dentro do útero materno. E o desenvolvimento neural humano dentro do útero materno é muito pouco estudado, muito pouco conhecido, tanto por questões experimentais, né? Na prática a gente não tem como realmente, de uma forma não invasiva, estudar o cérebro humano em útero, né? E por uma questão ética, né? Então não seria ético você recrutar, né, mulheres grávidas para fazer um estudo experimental. Então a gente tem uma falha do modelo experimental que é crucial para o entendimento do autismo. Com os avanços da tecnologia de células-troncos, né, a gente conseguiu criar um modelo que a gente chama de minicérebro, né? Então esses minicérebros, eles vêm suprir a falta desse modelo experimental para o estudo do desenvolvimento humano, principalmente nas fases iniciais da gestação, né? Eles são construídos em laboratório a partir de células humanas pluripotentes, que são as células que dão origens a todos os tecidos e tipos celulares do corpo humano. Essa é uma tecnologia que nos aproxima muito mais do que a gente está vendo no humano do que as outras abordagens que a gente tinha no passado. Porque como era estudado o autismo ou os transtornos do sistema nervoso central? Por cérebro pós-mortem, mas não é tão semelhante que nem você estudar a partir da célula do indivíduo. Meu nome é Nicolas Brito Salles e eu tenho 19 anos de idade e eu sou fotógrafo, escritor e palestrante. Com 2 anos, uma psicóloga falou que ele tinha um retardamento muito severo, ele ia fazer 3 anos já, que ele tinha um retardamento muito severo, que ele jamais iria frequentar a escola ou iria falar comigo ou qualquer outra coisa. Ele tinha um déficit de comunicação muito grande, ele se autoagredia, ele agredia às vezes as pessoas quando entravam quando ele era incitado, né, ele reagia, na verdade, de uma maneira super inadequada. Então, assim, eu não tinha a menor ideia do que seria do meu filho. Ele teve algumas fases, né, ele falou pequenas palavras no início, depois mais ou menos com 3 anos e alguns meses ele parou de falar, ele ficou quase 2 anos sem falar nada. Ria muito, chorava inapropriadamente. Então, e depois ele começou a utilizar de ecolalia, falar pequenos trechos de filme, e na verdade ele só veio realmente a estabelecer uma comunicação adequada com 12 anos de idade. Eu percebi que eu gostava de fotografia quando eu percebi um olhar que eu tinha. E também fora que a minha mãe, ela também me ensinou bastante a fotografar em vários tipos de máquinas, né? Se tornou um excelente fotógrafo, tem um olhar artístico maravilhoso,
foi convidado para ir para os Estados Unidos para expor, chegou lá, ganhou como melhor fotógrafo. Então, assim, voltou de lá, foi reconhecido pela Academia Latino-Americana de Arte, aqui no Brasil também, como uma promessa para os próximos anos, um excelente artista. Quando eu entrei nessa escola, eu não conseguia me comunicar com ninguém. Eu era um garoto de pouquíssimas palavras. E por que isso? Porque eu tenho autismo. Porém, essa escola aceitou trabalhar comigo independente disso. E hoje eu falo até demais. Quando eu fui escolhido para ser o orador, eu fiquei muito honrado e muito feliz. Quando eu fui fazer o discurso, eu fiquei muito emocionado. E as pessoas, elas também se emocionaram de eu também ter feito o meu discurso. A gente viaja o Brasil e até fora do Brasil para contar essa história para as pessoas, para que sirva realmente de exemplo, de esperança. O que eu conto é sobre a minha vida de autista, né? Eu falo bastante do que eu faço no meu dia a dia, eu falo bastante no que eu penso para o meu futuro e geralmente o público gosta bastante e a maioria das vezes eles aplaudem bastante e gostam bastante também. Eu falo nas palestras que lá atrás o meu sonho de pai é que meu filho me trouxesse um diploma de graduação em uma área qualquer, né? Em direito, engenharia, medicina. O Nicolas, por conta do autismo, talvez ele nunca me traga um diploma de graduação de uma universidade, mas ele já me trouxe uma série de diplomas. E acho que um dos mais importantes que ele me trouxe foi quando ele disse: pai, eu amo você. Porque os médicos me disseram em um determinado momento que talvez ele nunca iria falar, né, e que ele ia ser para sempre dependente da gente. Eu decidi escrever um livro porque eu achei interessante eu escrever para as pessoas que ficam, digamos que muito interessadas e com algumas curiosidades sobre a minha vida. Então eu decidi escrever um livro sobre a minha vida e também falando um pouco sobre a minha cabeça, de um jeito resumido. O livro do Nicolas, Tudo Que Eu Posso Ser, foi ele que quis escrever, a iniciativa dele. Ele demorou muitos anos também para escrever, foram quase 3 anos. Então, o dia que ele tinha vontade, ele escrevia alguma coisa. Então, ele escrevia um parágrafo só e eu começava a falar, me fala mais sobre isso. Então, a gente foi destrinchando e aí virou um livro, e é um livro de grande sucesso hoje. Quando eu conto a minha história para as pessoas e elas veem o meu exemplo, veem o exemplo do meu filho, em nenhum momento eu quero passar a imagem de que um pai que tem um filho que não conseguiu, através de terapias, chegar num estágio que o Nicolas está, que ele fez um mau trabalho ou que ele é um mau pai ou uma mãe ruim. Nunca, né? Porque além de existir essa variação em cada um ser um, né, a genética, o meio, tudo isso influencia muito em como eles vão se desenvolver. Avanços no campo do autismo nos últimos anos. Houve descobertas importantes quanto à genética do autismo. Existem pesquisas muito interessantes, até do Alisson Motrick, tentando encontrar formas de modificar o funcionamento das células do cérebro. O que meu laboratório faz é tentar descobrir como que esses genes atuam no autismo, né? Como que uma alteração genética consegue levar a uma alteração comportamental. E existe aí um sistema experimental, né, que é muito importante, que é o cérebro humano. O cérebro humano é que vai ler a informação genética e vai codificar, né, um circuito que vai levar a um comportamento humano. Então, entender como que essas alterações genéticas afetam o desenvolvimento neural é crucial para o entendimento do autismo, né? Então, por que isso era muito complicado? Porque isso tudo acontece dentro do útero materno. E o desenvolvimento neural humano dentro do útero materno é muito pouco estudado, muito pouco conhecido, tanto por questões experimentais, né? Na prática a gente não tem como realmente, de uma forma não invasiva, estudar o cérebro humano em útero, né? E por uma questão ética, né? Então não seria ético você recrutar, né,
mulheres grávidas para fazer um estudo experimental. Então a gente tem uma falha do modelo experimental que é crucial para o entendimento do autismo. Com os avanços da tecnologia de células-troncos, né, a gente conseguiu criar um modelo que a gente chama de minicérebro, né? Então esses minicérebros, eles vêm suprir a falta desse modelo experimental para o estudo do desenvolvimento humano, principalmente nas fases iniciais da gestação, né? Eles são construídos em laboratório a partir de células humanas pluripotentes, que são as células que dão origens a todos os tecidos e tipos celulares do corpo humano. Essa é uma tecnologia que nos aproxima muito mais do que a gente está vendo no humano do que as outras abordagens que a gente tinha no passado. Porque como era estudado o autismo ou os transtornos do sistema nervoso central? Por cérebro pós-mortem, mas não é tão semelhante que nem você estudar a partir da célula do indivíduo. Então, obrigado por seu carinho, pessoal. A gente precisa desistir do vídeo até o final. Agora, deixe seu comentário, deixe o seu like, seu joinha, tá certo? Seu like, compartilhe, dá o seu like, dá o seu joinha, deixe seu comentário e aperta o sininho, porque todas as vezes que eu chegar, você vai acompanhar o Tarde Leve com Carlos Castro. Então, até amanhã, se Deus quiser.